Olá, vocês estão ouvindo Piadinha ao podcast que 50 câmeras o Brasil está vendo. Eu sou o Atlas e hoje vamos falar da 10ª eliminação de A Fazenda 16. Fernando foi eliminado da Fazenda. Vamos comentar sobre essa eliminação. Tivemos treta também pós-eliminação, tivemos uma discussão entre Albert, entre também o Sasha com o Yuri. E vamos comentar também esta cabine de descompressão. Vamos falar o que aconteceu ou o que não aconteceu, né, na verdade. E se você não quer perder mais nada da Fazenda 16, se você quer ficar por dentro de todos os acontecimentos da Fazenda 16, você já sabe. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, se inscreva no canal, se inscreva aqui no botãozinho aqui embaixo, aqui em inscrever-se, clica nele, já liga a notificação no sininho e já deixa já seu like já. E vamos comentar sobre tudo que aconteceu. O Fernando, ele foi o 10º eliminado da Fazenda 16 com 7,1% dos votos. Vamos falar do discurso da Galisteu antes de falar quem que subiu e daí o que aconteceu. O discurso da Galisteu, nossa senhora, a Galisteu tá piorando, viu? Galisteu tá piorando. Teve aquelas perguntinhas lá que ela jura que é ardida, jura que vai trazer algum conflito lá na casa lá, mas são tão sem sal, são tão sem graça. E vamos logo pro discurso pra gente não perder tempo falando aquelas perguntinhas. E ela disse assim, e ela disse o seguinte: estamos caminhando para o final da temporada. Quanta coisa já mudou. Certezas foram postas em xeque. Brigas deixaram marcas. A gente consegue perceber as próprias mudanças? Aí a Galisteu disse para o Fernando primeiro: Fer, você nunca teve papas na língua e sabe disso. Se meteu numa montanha de conflito. No começo era ferro e fogo, mas depois você aprendeu a separar o game da convivência, independente dos motivos que levaram à mudança. O importante é ver o que o público achou dessa transformação. A gente achou ruim, né? Vamos falar a verdade, a gente achou bem ruim, porque quando o Fernando ele voltou da primeira roça, o cara chegou lá causando, chegou lá tretando com todo mundo. Aí na segunda roça, quando ele volta escondidinho, volta ali quietinho, e também ele tinha aquela estratégia lá de brigar com os outros, e daí logo depois tá conversando, logo depois tá trocando ideia com a pessoa, sem esquecendo de toda a briga. Então ele foi se perdendo no jogo. O cara, além daquelas frases que repercutiu, o cara, ele não teve mais enredo. Ele se anulou no jogo, porque ele não aparecia mais. Antigamente, tudo girava em torno do Fernando. Tudo acontecia com o Fernando. Quem lembra, né, da briga do Fernando com a Gisele, os dois tretando, os dois causando, e muitas pessoas ficaram do lado do Fernando naquela briga. E ele acabou se apagando com o decorrer do tempo. Depois a Galisteu disse sobre o Juninho. Disse: Juninho, lá atrás eu disse que você era um cara tranquilão, mas parece que a ficha do jogador foi caindo. Você não foge da raia e mostrou que também tem sua pimenta. Que pimenta, Galisteu? Que pimenta? Que reality você está assistindo, Galisteu? Porque eu acho que não é o mesmo reality que tá passando pra gente. Que pimenta que esse cara coloca? O que o Juninho ele ainda tá fazendo no jogo? É sério, o que o Juninho ele fez no jogo? O Juninho ele não tem nada de relevante, absolutamente nada, zero relevância nesse jogo. O cara ele não fez nada, ninguém lembra dele. Provavelmente daqui a um ano apenas, a gente vai pensar na Fazenda 16 e aí a gente vai lembrar Sasha, Zelov, a gente vai lembrar da Gisele, do Fernando. O Juninho vai ser a última pessoa que a gente vai lembrar, porque o cara ele não marcou esse game. O cara ele não teve nenhum jogo. Ah, você não foge da raia. O cara ele sempre fugiu. O cara ele sempre deu pra fugir. Porque o cara, quando tretavam com ele, aí logo em seguida, vamos se desculpar tal. E ele sempre vem com aquela brincadeirinha, sempre vem com aquele ar lá de humor, só que não carrega um carisma. O cara não é carismático, não passa um carisma. E vamos falar também que a Galisteu fez o discursinho pra Luana e disse: Luana, no começo do jogo você estava indo no modo kamikaze.
Mas agora este fogo veio acompanhando de uma desenvoltura e um deboche que a gente não via antes. Você encontrou sua voz. E é verdade, né? A Luana ela tava com medo. Desde o início do jogo ela tava com medo. Agora que ela se encostou ali no Sasha, agora tende a talvez a Luana largar o Sasha para tentar para tentar ter um jogo solo, porque agora de fato, quem está ali com o Sasha está sendo só o pódio do Sasha. Está sendo segundo, terceiro, quarto lugar. Ou você começa a jogar mesmo, ou você se posiciona, ou você vai morrer como sombra do Sasha. Então, a Luana ela tá tentando achar algum meio de desvincular do Sasha. Mesmo ele jogando ainda em grupo, mesmo acontecendo isso, a Luana já tá com um pezinho já de querer jogar solo. E depois desse discurso, quem foi a primeira pessoa que voltou para a sede foi a Luana. Luana voltou para a sede, aí voltou ali segurou o sapato, voltou descalça mesmo. Voltou descalça, foi lá correndo lá, aí entrou, aí todo o grupinho ali, o G4 ali abraçou ela, daí ficaram gritando, ficaram comemorando, ficaram cantando. Logo em seguida veio o Juninho. Juninho voltou também para a sede, Juninho voltou comemorando. E foi inusitado a volta de Juninho, viu? Juninho, ele retornou. Aí, primeiro que o G4 foi abraçar ele, o G4 inteiro abraçou ele primeiro, e o cara ele querendo se soltar do G4, querendo soltar ali para ir comemorar com o grupão, e ele não conseguia, o Yuri segurando ele, o pessoal segurando ele, comemorando em volta dele, e o Juninho só querendo ir lá com o grupão. Aí o grupão também comemorou, o G4 também comemorou, todo mundo comemorou. E olha, eu acho possível do grupão querer desvirtuar do Fernando, viu? Eu acho muito possível isso. Eu acho que eles já começaram já a fazer já esse jogo já de tipo, o Fernando, ele não tava com a gente. O Fernando? Não, que isso? O Fernando não jogava com a gente. O Fernando, ele nunca jogou com a gente. Então é por isso que a gente tá ganhando. Por isso que a gente ganhou com a volta do Juninho. Eles estão querendo achar alguma brecha para comemorar, para elevar o Juninho, já que o cara ele voltou de mais uma roça, e fingir que o Fernando nunca existiu no grupão. Depois de muita comemoração, depois de muitas pessoas pulando lá, comemorando a volta, tivemos briga. Tivemos briga, tivemos discussão, e essa discussão começou o seguinte: o Albert ele começou a questionar sobre a estratégia do G4, porque o G4 tem aquela estratégia lá de mandar um planta, mandar um arqui inimigo, um arqui rival deles, e mandar uma pessoa do próprio G4. Então, aí eles sempre tem aquela estratégia de tipo, a gente volta, a gente G4 volta, e o planta volta e o nosso arquirrival sai. E o Albert foi questionar isso. Ele começou dizendo: acho sacanagem, igual vocês me colocaram para tirar a Babi, mas não vetaram ela na prova do fazendeiro. Ela poderia ter voltado líder. Aí o cara embolou tudo, né? Líder, fazendeiro. Aí o cara achou que tava no Big Brother. O cara ele errou de reality show. E aí o Sasha ele respondeu: ela era fraca de prova. As nossas estratégias semanais estão dando certo. A sua estratégia até agora não sei qual é. Até agora não mudou nada no jogo. Então, simplificando o que eles quiseram dizer, é que naquela roça onde o pessoal resolveu vetar o Albert de fazer a prova do fazendeiro e deixou a Babi fazer, aí quis dizer que a Babi ela era fraca de prova e o Albert era forte. O Albert era, era forte de prova. Não é, né? Não é. É porque não tem como vetar duas pessoas. Não tem como fazer isso. Mas o Albert e a Babi, o Albert é melhorzinho, né? O Albert ele já ganhou, já lampião. A Babi nunca tinha ganhado nada. E voltando na briga, Albert falou: não preciso contar minha estratégia para ninguém. Você fica indignado por isso. Você queria que eu tivesse feito parte do seu grupo. E finalizou com o Sasha dizendo: quando a gente falou sobre isso, foi você que veio abordar o Gui uma vez. Então o senhor Albert queria estar ali com o G4 ali. Eu não me recordo dessa conversa do Albert com o Gui querendo ir pro G4, porque o Albert ele sempre deixou muito claro que não batia o santo dele lá
com o Sasha, mas pensava que acabou essa discussão, não acabou não. Essa discussão continuou ali na área da mesa, porque o Albert ele foi sentar ali na mesa, no meio entre Sasha e Yuri. Aí o Yuri disse para o Albert: "Você sempre tem esse ar de superioridade." E o Albert ele respondeu dizendo: "Você não tem papo construtivo, você não pede desculpas, não fala comigo, você arrumou encrenca comigo de graça." Ah, de graça, né, Albert? Ah, então tá bom. Então tá bom, Albert. O Albert ainda disse que o Yuri é agressivo, disse: "Você é agressivo, cara. Você é agressivo com a casa inteira." E também o Albert, ele chegou a dizer que o Yuri sempre coagiu ele dentro da casa. Coitado, coitado de senhor Albert. Coitado dele. O cara que sofreu lá com a vaca, sofreu lá com o touro. Até chegou um momento lá que mostrou o roxo na perna dele. Daí falou assim: "Olha aqui o que fizeram, o que a cabrita fez comigo. Olha, tá roxo, tô machucado. Tadinho do Albert." Aí até o Yuri falou assim: "Ué, mas então por que você não pediu atestado? E daí você não ia fazer o animal." "É porque eu não sou arregão, porque eu não, porque eu tenho força, porque eu tenho garra." Ah, aí teve um momento que Albert ele falou algo de relevante. Albert ele acertou no que ele disse, que disse que o Yuri ele estava sendo meio que utilizado pelo Sasha para ser um segundo lugar para o Sasha. O Yuri ele estava muito escondido e quer ser o segundo lugar do Sasha. E daí o Albert disse assim: "Eu vim para cá para ganhar, não para ser o segundo lugar de alguém." E é de fato é isso. O Albert acertou no que ele disse. Porque o Yuri, ele tá se escondendo demais atrás do Sasha. Ele, o Gui, a Luana um pouquinho, a Luana tá tentando sair mais da mira, mas o Yuri e o Gui estão totalmente apagados por causa do Sasha. Eles estão totalmente por trás do Sasha. Então, quando eles falam assim, ah, a gente teve uma estratégia de colocar pessoas na roça, não, nunca existiu isso. Quem inventou essa estratégia foi o Sasha. Sempre é o Sasha por trás de tudo, sempre é o Sasha que faz alguma coisa, sempre é o Sasha coordenando os outros. Então o Sasha é o líder do grupo. O Sasha é ele que manda na cabeça ali do Yuri e do Gui. É triste porque a gente que assiste o Play Plus, a gente que assiste o 24 horas, a gente vê nitidamente que o Yuri e o Gui, eles têm uma personalidade. Eles têm um lado engraçado, têm um lado cômico, eles têm um lado carismático, só que é anulado pelo Sasha, porque eles ficam toda hora atrás do Sasha, sempre ficam na sombra do Sasha e vão acabar sendo segundo ou terceiro lugar. Um dos dois vão acabar sendo o segundo e outro terceiro. E eles não estão querendo ganhar, parece. Não estão querendo chegar na final. É claro que existe um medo, né? Existe um receio. É óbvio que existe um receio. Porque você chegou tão longe com essa mesma estratégia e tá funcionando, você tá voltando. É melhor você chegar na final, ganhar alguma coisinha ali por segundo, terceiro lugar, do que você não ganhar nada. Tem isso, porque muito provavelmente esse pessoal, Albert e companhia, vão chegar perto da final, mas não vão chegar na final. Se essa final for 4 pessoas, se essa final de fato for 4 participantes, vai ser o G4 inteiro. Não tem como. Vai ser a Luana, Sasha, Yuri e Gui. Não tem outro jeito. Bora falar da cabine de descompressão? Bora não falar, né? Porque essa cabine de descompressão não teve nada. Nada, nada, nada. O cara não rendeu nada. O Fernando, ele só tomou e ficou quietinho, ficou só acompanhando. Primeiro que começou a cabine de descompressão, aí o Lucas Selfie perguntou pro Fernando: "Ah, Fernando, você acha que você pesou o game? Você acha que falou alguma coisa? Você acha que aconteceu algo?" Aí o Fernando: "Ah, não sei, eu devo ter falado uma coisinha, né, que o público não gostou."
Aí o Selfie mostrou o vídeo, falando que repercutiu bastante aqui fora, que foi o vídeo aonde o próprio Fernando diz, vamos cortar o site em pedacinho, vamos colocar dentro de um saco. Aí o Fernando, ele fica olhando, fica paralisado, aí fala, era deboche, era piadinha, era ironia. A gente sabe que era deboche, a gente consegue saber isso. Só que o cara, ele não tem um carisma. O cara ele fala essas coisas, só que depende de como você fala. Depende. O cara, ele falou de deboche. Todo mundo percebeu que foi deboche. Todo mundo. Só que o cara, ele não tem carisma. O cara, ele não consegue conquistar o público. Ele não consegue ser engraçado. E esse daí foi o erro do Fernando. O Fernando não conseguiu ser engraçado. Até chegou a perguntar assim: você acha que você pesou o jogo, tal? Aí, aí mostrou esse vídeo. Aí o Selfie perguntou pro Fernando: o que que você achou, né? Você não gostou daquele negócio lá que o pessoal disse, que era uma estratégia tirar os outros do jogo, que iria utilizar, iria provocar uma expulsão para outra pessoa. Daí o Fernando disse: é verdade, eu achei um absurdo mesmo. Aí o Selfie falou assim: vamos ver uma cena? Vamos ver? Aí mostrou a cena do Fernando, ele dizendo que vai ameaçar a Luana pra ela agredir ele. Aí o Selfie pergunta assim: você não acha que foi meio hipócrita? Porque você não gostou que os outros fizeram uma estratégia de tentar tirar outra pessoa, só que você também teve uma estratégia semelhante. Ele disse assim: não, é que a minha estratégia não fui com tanta intensidade, eu não fui tentar. Eu só falei, só que eu tava pensando nisso, eu não fui lá e tentei. Aí, aí o Selfie chegou a falar assim: você disse, né, lá dentro lá que pesou muitas vezes quando o pessoal deu o diagnóstico de você, né? Quando a Gisele chamou você de psicopata, falou um monte de coisa para você, aí ele disse: é verdade, eu fiquei mal, eu fiquei extremamente constrangido com a situação, não gostei disso. Aí o Sérgio, vamos ver uma situaçãozinha. Aí mostrou a situação aonde o Fernando chama o Sasha de sociopata. A mesma coisa. Aí o Sérgio pergunta de novo: você não acha que foi meio hipócrita? Você não acha que isso daí não é a mesma coisa que aconteceu com você? Aí ele ficou parado, pensando: é verdade, né? Mas aconteceu, né? Eu errei. Ah, olha, nossa senhora, que vergonha, viu? Que vergonha foi. O Fernando tava murcho nesse cabine de descompressão. É claro, né? O cara não podia fazer nada, né? Não podia xingar o Lucas Self, não podia fazer nada. Também mostraram uma imagem com frases do Fernando para ele ver o que ele falou lá dentro. Aí tinha frases do tipo: se eu precisasse ser de alguém, ela, Gisele, seria a última opção da casa. Aproveita que ele, Sasha, está bêbado, que você consegue hoje, Yuri. Vem em partes em uma mala? Eu gosto de joguinho de montar. Se vem em partes em uma mala, o corpo, pode jogar no rio. Daí também passou também o saco também. Será que o Sasha cabe? Pra gente cortar em pedaço. E teve um momento que o Fernando, ele falou assim: não, é que ainda bem que eu não deixei nenhuma roupa lá dentro. Ainda bem que eu não deixei nada lá dentro, porque o pessoal tá usando de troféu agora. O pessoal tá usando ali de comemoração. O pessoal pegou o óculos da Gisele e daí ficou comemorando, fica usando, fica debochando porque tiraram ela. Eu até escondi o óculos, me deram o óculos, daí eu escondi daí dentro de um vaso lá da sala. Aí o Céu falou assim: você acredita que o óculos não é da Gisele? Aí ele, é mesmo? Não é, mas o pessoal contou pra mim que era da Gisele e eu acreditei. Aí eu acreditei. Olha, tanta coisa que o pessoal acreditou lá dentro, tanta coisa que o pessoal escutou lá dentro lá e acreditou de uma pessoa. Não foi só óculos, se fosse só óculos, tudo bem, né? Mas se a gente for partir até naquele dia da agressão lá que todo mundo acreditou na Babi, nossa senhora, o pessoal se perdeu completamente no jogo. E finalizou a entrevista
com o Fernando dizendo que não quer ter contato nenhum com o Sasha aqui fora. Mesmo ele dizendo que o Sasha vai ganhar, provavelmente, ele não quer ter nenhum contato com o Sasha. E o G4 já está calculando rota, já está planejando aonde que eles vão. O Yuri, ele foi conversar lá com o pessoal na área da varanda, com o Gui, com a Luana. Aí o Yuri disse: a gente tem que eliminar os caras que são os vilões. Depois do modo turbo sai os outros. Aí o Gui chegou a dizer: as pessoas que foram mais agressivas com a gente quer colocar na roça e o público que decide. E tanto o Gui, tanto a Luana levantaram a pauta que a Flora, ela levanta pautas e esvazia elas. E é verdade, né? A gente já falou já diversas vezes, a gente falou já N vezes aqui que acontece isso mesmo, que a Flora, ela simplesmente pega uma pauta importante e vira algo desconexo lá dentro lá. E o pessoal pega uma pauta extremamente importante, que fora uma pauta que realmente é para ser discutida, e daí lá dentro lá vira uma chacota, lá dentro lá vira uma piada. E tá acontecendo isso. Provavelmente a próxima pessoa que vai ser indicada para a roça, a gente tem que ver, mas tá na mira, né? Tá na mira a Flora, Sidney talvez. Muito provavelmente Sidney vai rodar nesta roça. O Sidney que é um adversário direto do Sasha. Vamos ver como é que vai se encaminhar. Por enquanto, a gente tem que pensar em estratégias, a gente tem que pensar em como que o jogo vai andar. Será que Sidney vai ser indicado? Será? Talvez sim. Talvez vai indicado. Vai depender da baia também, vai depender de como a baia vai ser formada. E antes de finalizar esse episódio, vamos falar da nossa enquete, né? Como é que ficou a nossa enquete? Se a nossa enquete acertou, se a nossa enquete errou. E erramos, mas foi bem próximo, viu? De um do outro ali. Na nossa enquete teve 228 votos, Luana com 69%, Fernando com 16% e Juninho com 15%. 1% de diferença entre Fernando e Juninho. Infelizmente não aconteceu isso, né? O nosso público queria Juninho fora. Infelizmente não aconteceu, a gente queria o entretenimento, mas não rolou. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes eu quero saber a sua opinião. O que você está achando da Fazenda 16? Quem que você acha que vai estar na próxima roça? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, seja no YouTube, seja no Spotify, que sempre estamos lendo todos os comentários, tudo que vocês comentam, estamos lendo. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!